essa epístola aos Hebreus não tem um prefácio, né? Como as outras cartas de Paulo, todas têm ele se apresentando, Paulo, apóstolo, prisioneiro, sempre fala Paulo, se identificando quem está escrevendo. E aqui não tem. Logicamente nós não vamos entrar em detalhes ou discussões de quem é o autor disso daqui, porque não diz aqui quem é. Alguns falam, acreditam ser Paulo quem escreveu, apesar de os chamados estudiosos, teólogos, eles falam que o modo de escrever não é o modo que Paulo escrevia e tudo mais. Mas diferenças à parte, eu tenho uma certa convicção de que é Paulo o autor dessa carta. Mas o mais importante aqui é o conteúdo dela e não quem escreveu, né? Porque seja qual for a pessoa que o Senhor tenha usado para escrever a carta, as verdades aqui faladas são dirigidas a um povo que era o povo de Deus, escolhido de Deus, mas que havia rejeitado o seu Messias. E agora ele vai apresentar aqui tudo aquilo que eles, como nação, tinham, os oráculos de Deus em suas mãos, e tudo aquilo que foi dado a eles por meio da lei, Moisés apresentando para eles, e que é o antigamente que fala no versículo, havendo Deus antigamente é a essa nação. Falou pelos profetas, falou de muitas maneiras aos pais, né? Mas nos últimos dias tem falado, não como nos profetas, ele usava os profetas para falar, ele era a boca dos profetas falando aquilo que Deus revelava. Nesse sentido aqui, o filho, não era o filho vindo como um profeta falando, mas ele mesmo era a expressão de Deus aqui na terra. Hoje, Deus nos fala por filho, não por meio de profetas ou por meio de outras maneiras como ele falava. Ele traz a verdade em Cristo Jesus. Em João, capítulo 1, Evangelho de João 1, versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A diferença: a lei foi dada por Moisés, mas não está dizendo que a graça e a verdade foi dada por Jesus Cristo. Elas vieram com Jesus Cristo. Ele é a revelação da verdade de Deus. Hoje conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo. Não há outro modo de se achegar a Deus ou de conhecer a Deus. O Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é por meio dele que nós temos a revelação. Então essa carta vai tratar exatamente disso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, ou por Filho. O próprio Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus aqui na terra. Ontem nós estávamos lendo em Mateus, em que o Senhor Jesus cura um paralítico, e a fazer falou: vai, os teus pecados te são perdoados. E os fariseus falaram: você está blasfemando, porque ele estava dizendo: os teus pecados são perdoados. E ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Mas o Senhor Jesus podia falar isso: vai que os seus pecados são perdoados. Ele podia perdoar pecados. Não porque a ideia, o conceito que a gente tem de perdão de pecados fosse uma coisa assim, Deus vai passar por cima disso, não vai ver esse pecado nosso. Não fingir que não vi. Não é isso. Deus pode perdoar pecado porque Ele já julgou em Cristo os nossos pecados. E aí Ele pode realmente se esquecer dos nossos pecados e
não olhar mais para ele, porque ele pode ver os nossos pecados já pagos em Cristo Jesus. Então, Cristo é, para nós, aquele que ilumina o nosso conhecimento para entendermos quem Deus é. É por meio de Cristo que nós vemos a Deus. E no versículo 2 em diante, então ele vai descrever quem é o Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. É mais do que o mundo, é o universo, diz aqui. Isso não é só o mundo, mas o universo. Ele foi feito, todo o universo, por meio dele. Isso nós vemos também no Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. Quando Deus estava pondo os fundamentos do universo, era por meio de Cristo, era Cristo fazendo isso, era Jesus, o Senhor Jesus, o Filho. Versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Ele expressa a imagem de Deus ao homem. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Deus falando hoje por meio do Filho, não é um profeta falando, porque os profetas falavam, mas morriam, iam ser enterrados, alguns tinham algum outro deslize, erravam alguma coisa. Porém o Senhor Jesus, ele não falou, não é só a palavra de Deus que ele falava, ele era a palavra de Deus, porque as coisas foram feitas por meio dele. Quando Deus falou, haja luz e houve, foi por meio do Filho que foi feito isso. Que o Filho é a expressão, é o verbo de Deus, é a expressão de Deus agindo. Nós sabemos que uma frase sem verbo não existe, né? Se eu tirar o verbo de uma frase, ela fica sem sentido, porque o verbo é o que dá o sentido de todas as coisas na sentença. O verbo de Deus aqui na terra trouxe luz para todos os homens a respeito de tudo que Deus é. Se nós queremos conhecer a Deus, é na pessoa de seu Filho que nós vamos conhecer. É por meio do seu Filho que nós conhecemos. Não por meio do que ele disse, mas pelo meio do que ele é. E agora ele é. Ele não foi. Ele é hoje um homem à destra de Deus, sentado à direita da majestade, como diz aqui. É por meio desse homem, desse seu Filho, que ele fala. E aí então, colocando as bases disso para que fique bem claro aos hebreus quem é o Filho de Deus, então ele vai começar a falar de todos os cerimoniais que eles tinham, que eram sombras desse verdadeiro que agora existe. Hoje, nós não adoramos a Deus usando sombras ou figuras, espectros de coisas que no futuro vão acontecer. Nós adoramos um Deus que já fez uma obra e que atualmente já está vitorioso nos céus, um homem lá nos céus para nós. Foi primeiro abrir caminho para nós. Não tem mais segredo do que Deus é para nós. Quer saber quem Deus é? Olha o Filho. Ele se manifestou a nós por meio dele. O judaísmo foi a única religião que Deus deu ao homem. E era uma religião para o homem na terra, no seu estado natural. Era uma religião que não falava do céu. Quem tiver a curiosidade de ler o Antigo Testamento inteiro e procurar céu ali, não existe a esperança de céu para o israelita no Antigo Testamento. Todas as coisas eram aqui, eram no relacionamento do homem com Deus e com o seu próximo, eram com sacrifícios visíveis e repetitivos, nenhum permanente, nenhum resolvia a coisa para sempre, mas tinham que ser repetidos. Era também
uma religião de templos físicos, ou um templo físico, e o tabernáculo físico no deserto, uma religião de utensílios físicos. Há vários utensílios que nós encontramos no Antigo Testamento, desde a Arca da Aliança até candelabro, mesa e uma série de pás, uma série de coisas que eram usadas na adoração, altar físico também. Era tudo físico, era tudo apelando para o homem no seu estado natural, não nascido de novo. O homem que não estava numa relação de filho de Deus. Tanto é que para um judeu é uma aberração você dizer que você é filho de Deus. Um judeu não aceita isso, que um ser humano possa se considerar filho de Deus. Eles são criaturas de Deus, mas nunca filhos. E quando a gente vai lá em Gálatas, dá para entender um pouquinho mais dessa relação do que é a lei e o judaísmo que foi dado para aquele povo. Deus escolheu uma amostragem da raça humana na tribo de Jacó, nos seus filhos. Deus escolheu uma amostragem da raça humana. E através dessa amostragem, Deus deu tudo o que seria necessário para o ser humano andando na sua carne, no seu estado natural, tudo o que seria necessário para ele andar em conformidade com a vontade de Deus. E ao mesmo tempo, Deus provou que isso era impossível ao ser humano. Tanto é que a promessa máxima que havia no Antigo Testamento era da vinda do Messias para reinar sobre aquele povo. E a iniquidade máxima que aquele povo conseguiu chegar foi pregar o seu Messias na cruz, mostrando assim que não tinha mais solução para o homem no seu estado natural. Mesmo para o homem agraciado com os oráculos de Deus, com tudo que Deus tinha e era mostrando para eles. Aí quando nós vamos lá em Gálatas capítulo 4, tem uma passagem que é interessante. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, etc., essa nova posição o judeu não tinha. Ele estava numa dispensação anterior, pensando em coisas materiais, coisas físicas. Tanto é que quando um mestre da religião judaica vai conversar com o Senhor Jesus, em João capítulo 3, ele não entende a linguagem. O Senhor fala de nascer de novo, nascer do alto, nascer da água, nascer do Espírito, e Nicodemos não sabe do que ele está falando. Ele podia entender das coisas da terra, porque ele era um religioso dentro dos parâmetros terrenos que Deus havia dado ao homem, mas não das coisas celestiais. Agora Hebreus vai pegar esses cristãos, esses hebreus, que haviam se convertido ao cristianismo, mas que estavam, por assim dizer, com um pé no judaísmo ainda. Que não queriam largar o judaísmo. O judaísmo, e a gente até compreende isso, porque se nós entendermos, um judeu, ele não é judeu apenas porque ele tem uma religião judaísmo. Ele é judeu por uma série de fatores. Ele é judeu por ser um povo, ele é judeu por viver numa teocracia, ele é judeu por ter uma série de costumes que são peculiares àquele povo judeu. E ele não quer largar isso, o judeu. Mesmo o judeu cristão, que é o caso aqui, a quem é endereçada esta carta. Então ele vai falar, nos primeiros capítulos, no 1 e 2, ele vai falar de Cristo agora. Como o irmão explicou, Cristo agora no céu, não mais na terra também. Paulo, em Coríntios, fala assim: ninguém mais conhecemos segundo a carne, e se conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. Porque a ocupação do cristão hoje não é com aquele Jesus humilde andando na terra,
em fraqueza, em humilhação. Não é esse mais. Não o conhecemos mais assim. Sabemos que ele foi assim, andou na sua perfeição, cumpriu os requisitos de Deus quanto à lei e também quanto ao pecado na cruz, mas ele não está mais assim. Ocupar-se com um Jesus naquela condição, como nós vemos muitas religiões, colocam lá uma imagem dele, ou às vezes agora, como teve na semana passada, aí, colocam uma imagem de Jesus morto, e todos fazem uma procissão, então, como se estivessem indo a um funeral, ou uma imagem dele pregado na cruz, e todos reverenciam aquela figura pregada na cruz, mas não o vemos mais assim. Como nós o vemos? No capítulo 2, versículo 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Vemos pregado na cruz? Não. Vemos andando aqui, fazendo milagres? Não. Vemos coroado de honra e de glória, é com esse que nós nos ocupamos. Um homem no céu, uma coisa que nunca existiu antes. Nunca existiu um homem de carne e ossos no céu. Hoje, o Senhor Jesus é Deus e homem e está nos céus em um corpo de carne e ossos, sendo o primeiro, o predecessor de muitos que estarão lá no céu também em corpos de carne e ossos. Então essa carta aos Hebreus é para apontar o céu para esses cristãos hebreus. Primeiro mostrando o lugar onde Cristo está, não mais na terra, não mais num templo, não mais em utensílios que prefiguravam a Cristo, não mais em sacrifícios que prefiguravam, eram figuras de Cristo, não mais numa arca da aliança, que ele vai falar inclusive lá num capítulo mais adiante, ele vai falar da arca também, que tinha as tábuas da lei dentro, o vaso com maná, a vara de Arão que floresceu. E aí ele vai falar do sacerdócio de Cristo, do sacrifício de Cristo, ele vai falar da nossa entrada, o acesso que temos agora ao céu, onde Cristo está. Ele vai falar do véu rasgado, uma coisa que um israelita jamais podia compreender. Como é que ele poderia entrar além do véu? Deus rasgou o véu de cima a baixo, de cima para baixo, de Deus para o homem, para que nós tivéssemos acesso agora, além do véu rasgado, a própria presença de Cristo, a própria presença de Deus no céu. E vai falar dos símbolos, né, que todos se concretizam agora em Cristo, as coisas que eram figuras antes, se realizam agora nas coisas que são reais no céu, até finalmente falar do privilégio que é nos separarmos, ou eles também na época, se separarem de tudo aquilo que estava ligado ao judaísmo, para ocuparem um lugar fora do arraial judaico, fora do sistema religioso judaico, no mesmo lugar onde Cristo sofreu e sofreu rejeição, e hoje é rejeitado aqui no mundo. Esse é o lugar que Deus tem agora para o cristão. Como se não bastasse Deus ter deixado muito claro a mudança que aconteceu, e aí os judeus continuaram indo ao templo, continuaram fazendo suas obrigações no templo, o que Deus fez? Deus permitiu que fosse destruída a cidade e o santuário, como havia sido profetizado em Daniel 9. E assim, é como que se Deus limpasse, quando a gente fala assim que nós demolimos uma casa e arrasamos a casa, ou seja, deixamos ela no raso, sem nada. Deus fez isso com o templo. Não ficou ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E o que Deus deixou ali? Apenas o aterro. Hoje, aquele lugar que os judeus vão lá, no Muro das Lamentações, fazem suas orações, é um muro de arrimo, não é um muro do templo, não é uma parede do templo. É um muro de arrimo que segurava o aterro do templo. Porque Deus eliminou qualquer vestígio ali da religião judaica e até permitiu que se construísse uma mesquita, né, séculos mais tarde, no próprio lugar onde tinha sido o templo. Então o convite aqui é apartar-se das coisas ligadas ao judaísmo, porque eram as coisas do tempo de menino. E nós não somos meninos, nem esses judeus, mesmo depois de convertidos, eles não eram meninos. Se nós formos ali atrás agora, tem umas crianças pintando figuras da Bíblia, aprendendo histórias da Bíblia com um flanelógrafo. Seria muito estranho, é muito bom para as crianças isso, ajuda muito elas a receberem os primeiros rudimentos da fé cristã,
Mas seria muito estranho algum adulto aqui falar assim, eu gosto mais da reunião das crianças lá atrás, eu quero ir pintar também figuras da Bíblia, e saísse daqui e fosse lá. Seria mais ou menos hoje um cristão falar assim, eu gosto muito daquelas figuras do Antigo Testamento, de ocupar com castiçais, com candelabro, com templo, com isso, com aquilo, com as cerimoniais. Eu vi isso da boca de um judeu cristão. Ele começou a se interessar pela verdade acerca da igreja, até um dia que ele escreveu para mim e falou assim, Mário, eu sinceramente, vou ser sincero com você, ele era um judeu, que havia se convertido ao cristianismo, eu e minha esposa, nós gostamos demais dos rituais judaicos para abandoná-los. Nós não queremos sair do ritualismo judaico, de todos os rituais, nós achamos muito bonito aquilo. Então é mais ou menos sair daqui lá atrás e falar, eu acho muito bonito ficar pintando as figurinhas. O cristão não tem mais nada a ver com o judaísmo. Mas alguém poderia hoje perguntar, mas nós não temos nada a ver mesmo com o judaísmo, né? Nós somos cristãos, nós entendemos que as figuras hoje se realizam em Cristo. Sim, porém, a cristandade como um todo, em sua maior parcela, ela ainda é judaica em muitos elementos. Basta nós sairmos na rua, nós vamos encontrar templos. E se nós entrarmos num templo, nós vamos ver que a planta do templo tem mais ou menos os vestígios do judaísmo, porque tem uma área para o povo, tem uma área para o sacerdote ou para o líder, tem um altar, tem um lugar em algumas religiões que é o Santo do Santo, ou Santíssimo Lugar, onde existe um acesso mais restrito, algumas têm até uma grade para separar o Santo do Santo do lugar que o povo pode entrar. Então tudo judaísmo. Tem incenso, algumas têm corais, que, como havia os levitas no Antigo Testamento que cantavam, tem os instrumentos musicais que havia no Antigo Testamento, nós não vemos isso na igreja, na adoração cristã, nas epístolas dos apóstolos. Há tantas coisas do judaísmo que muitas vezes as pessoas não percebem. As roupas, separando pessoas entre o clero e os leigos, os clérigos, inclusive, usando roupas distintas, como era no Antigo Testamento. E era muito correto lá, mas hoje não tem mais nenhum sentido aqui. Então, o autor de Hebreus vai tentar chamar a atenção desses hebreus convertidos a Cristo do erro que era ficarem ocupando com as coisas de menino, agora que eram filhos, ocupando com as coisas que eram figuras, agora que eles tinham a realidade. E por incrível que pareça, hoje é uma epístola extremamente atual, porque muitos cristãos estão o tempo todo ocupados com as coisas materiais que prefiguravam a Cristo e não exatamente com esse Senhor que nós vemos hoje em glória no céu. O irmão usa uma ilustração nesse respeito. Ele fala, quando ele tinha uma fotografia da mãe dele, ela tinha falecido, né? Então ele olhava aquela fotografia e a fotografia não era a mãe dele, mas recordava que era a mãe, era uma figura da mãe. Ele falou, seria muito engraçado se eu tivesse a fotografia da minha mãe e ela do meu lado viva, mas eu preferisse ficar olhando a fotografia e não ela. Eu não queria conversar com ela, queria ficar vendo a fotografia. Isso seria uma coisa totalmente fora do normal. É isso exatamente o que o homem quer fazer hoje. Ele quer ter figuras, ele quer ficar nas figuras, no passado, nas sombras daquilo, e já chegou o verdadeiro. E esse verdadeiro está vivo nos céus. Vamos nos ocupar com ele e não com as figuras dele, porque as figuras dele eram enquanto ele estava ausente, enquanto ele não tinha se manifestado. Mas agora ele se manifestou. Cristo veio ao mundo e manifestou quem Deus era ao mundo todo. E hoje nós temos ele como objeto de nosso interesse aqui na Terra. E onde ele está? Numa fotografia ou num quadro bonito de algum pintor famoso lá naqueles museus? É aquele Cristo que nós estamos olhando? Ou pendurado num crucifixo? O que é? O que é o objeto da nossa adoração hoje? Uma pessoa viva. É isso que a carta de Hebreus vai trazer. Então, nós não vamos ficar perdendo tempo, não digo perder tempo, mas ficar nos rudimentos
do que era antigo, o que era a figura e tudo mais. Não estou dizendo com isso exatamente aqui que nós não devemos ler o Antigo Testamento, que ele não tem importância nenhuma. Tem. Ali nós vemos a figura, nós podemos ir lá e olhar aquelas figuras e falar, olha, é Cristo. O problema é quando nós começamos a nos ocupar tanto com o Antigo Testamento que nós invertemos a situação. Nós começamos a pegar coisas do Novo Testamento e ver lá no Antigo Testamento como figuras. O que é inverter, é colocar o carro na frente dos bois. Quando lemos o Antigo Testamento, temos que ler hoje o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E não o inverso. Começar a ler o Novo Testamento e procurar no Antigo Testamento o que completa o Novo. Não tem isso. Porque o que eram figuras e sombras eram imperfeitas. O que nós temos no Novo Testamento, o que nós temos agora na igreja, é a revelação de Deus na face de Jesus Cristo. Ele é aquele com o qual devemos nos ocupar. E, logicamente, através da palavra de Deus, né, no Novo Testamento, na conferência em Florianópolis, foi muito falado isso, o irmão Bob Tony falou muito da importância de nós nos ocuparmos com a pessoa de Cristo e procurarmos ler principalmente o Novo Testamento, ele falou, se eu não me engano é esse termo que ele usou, principalmente o Novo, não negando, logicamente, que os profetas têm a sua importância, as histórias são muito importantes para termos um conhecimento de tudo, mas conhecemos a Deus hoje por meio de Jesus Cristo. Isso é o centro dessa carta aqui, o coração do que ele está dizendo aqui. Não temos mais necessidade das figuras, porque já temos o verdadeiro. Essa carta foi escrita para os hebreus cristãos, né? Então é interessante ver que o problema que eles estavam encontrando, esses hebreus cristãos, não é que esses daqui tinham rejeitado a Cristo, mas eles tinham aceitado a Cristo, mas depois eles queriam voltar aos rudimentos, que nós vemos isso no capítulo 4, no capítulo 6. E tem uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 14, que ilustra bem o princípio dessa carta, o que essa carta realmente, o propósito, né, que o escritor teve em enviar essa carta. Mateus capítulo 14, versículo 22. Vou ler um pouco rapidamente para o tempo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E subiram para o barco, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Até aí. Então, no versículo 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. É interessante essa passagem, porque ela ilustra bem o que é o livro aos Hebreus. O Senhor
para os hebreus, para os judeus, ele não passava de um fantasma, ele não era uma pessoa que tinha morrido e acabou tudo ali. Mas Pedro aqui, ele andando, saindo do barco, ele ilustra um remanescente dos judeus que creu em Cristo ressurreto. E ele sai para ao encontro do Senhor. Mas quando essa reviravolta, né, essa tempestade grande se levar, está açoitando, esse remanescente, ele teve medo. É o que aconteceu realmente com os hebreus. E por isso que essa carta foi escrita. Porque eles, no começo, suportaram bem o espólio dos seus bens e tudo, mas a perseguição era tanta, as privações que eles tinham que passar eram tantas por causa da fé, que esse remanescente que saiu crendo em Jesus, como nós vemos também nos evangelhos, que muitos, e em Atos, muitos tinham crido, aceitado a fé cristã, esse remanescente judaico, eles saindo, e com toda essa turbulência, né, essa perseguição em torno deles, eles acabaram quase afundando na fé. É o que Pedro faz, ele afunda e daí, com a carta aos hebreus, por assim dizer, né, um avivamento para eles, ele estende a mão. O Senhor estende a mão para eles e salva e tira-os desse estado. Essa carta, pelo que, se eu me recordo bem, ela foi escrita mais ou menos no ano 63 depois de Cristo, e no ano 70 depois de Cristo que houve a destruição de Jerusalém. Então essa carta foi para tirar esses cristãos, desarraigá-los dessa circunstância que iria ser destruída. Deus ia dar um final, né, nisso, por um fim, nesse período transitório que ele suportou por 70 anos, por assim dizer, e ia pôr um fim nisso. Então essa carta estava chamando-os para que eles saíssem no meio daqueles que iam sofrer tal juízo, que, como nós sabemos, Tito, né, destruiu Jerusalém, e os hebreus foram dispersos por todo o mundo. Então ele está chamando para fora esses discípulos. E ao mesmo tempo, quando eles voltam, porque quem volta para o barco é o Senhor e Pedro. Então os judeus estão ali ainda. Isso nos lembra, né, o fim de tudo que vai acontecer. Quando o Senhor, ele vem com os seus santos, não para os seus santos. Os seus santos estão com ele já, e passado essa tribulação, tudo, e daí eles voltam com os seus santos para o barco. Eles voltam para tratar com os judeus novamente. O Senhor vem, então, depois do arrebatamento da igreja, depois de passado 7 anos de tribulação, o Senhor então retorna com seus santos para estabelecer seu reino aqui na terra. Então essa carta aos hebreus, ela tem essa finalidade. E quanto ao autor, nós não estamos afirmando, querendo causar polêmica de nada, mas podemos ler um versículo na Epístola de Pedro, na segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo, a Ele seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Nosso amado irmão Paulo vos escreveu. E quando Pedro está
dizendo isso, Pedro, ele escreveu, e nós sabemos que ele era o apóstolo da circuncisão. As suas epístolas, todo o seu ministério é voltado para a circuncisão, para os israelitas. E então, quando ele fala vos, escreveu, ele está falando que esse irmão Paulo escreveu coisas aos hebreus. Então, não estou querendo botar um fim no assunto, dizendo que foi Paulo que escreveu, mas é uma coisa evidente que foi escrita essa epístola para os hebreus, mas para os hebreus cristãos, aqueles que estavam sucumbindo, estavam afundando, e que a epístola, né, a palavra de Deus veio para eles, para que os tirassem desse perigo iminente que eles estavam correndo, de decaírem, né, da fé.